Se você pudesse escolher entre oração e leitura da palavra, o que você escolheria? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha rotina de oração. Esse é o nosso tema e eu espero que você possa se inspirar e ter mais vontade de conversar com o nosso Pai. Então, eu quero te convidar, venha comigo, porque nós já vamos começar. Olá, meu nome é Thalita Alves, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a me seguir no Instagram, Thalita Alves Brasil, e aqui para que você possa se inscrever e se nutrir da Palavra de Deus com aplicações práticas para uma vida cristã vitoriosa. Bom, sem a gente enrolar muito, eu penso que se eu pudesse escolher entre oração e a Palavra de Deus, escolheria sem dúvida nenhuma a palavra de Deus. Porque eu entendo que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, nós ouvimos o Senhor. E a gente sabe que a gente tem até o ensinamento de Tiago, quando diz que nós devemos falar menos, né? E ouvir mais, né? E toda a sabedoria, todo o conhecimento vem da boca do Senhor. Então, quem sou eu para decidir e escolher falar ao invés de ouvir, sendo que eu sou pó e em mim não há inteligência, prudência nenhuma? Então, a primeira pergunta já foi respondida. Agora, continua aqui, porque eu vou conversar um pouco sobre oração. Eu penso que o maior mito que a gente tem com relação à oração é que a gente precisa utilizar palavras difíceis para orar. Eu não sei se você já ouviu outras pessoas dizendo assim: ai, eu não gosto de ir em reunião de oração porque lá todo mundo ora bonito e eu não sei como orar. A partir do momento que você se converte, né, que você aceita o presente, né, dado por Jesus Cristo quando morreu na cruz, por você, por conta dos seus pecados, tendo em vista que nem eu, nem você jamais conseguiríamos ter acesso direto ao Pai por meio de uma conversa, se não fosse por intermédio de Jesus Cristo, você pode falar de maneira simples, direta, com o teu pai, com o meu pai, com o nosso pai. Então, a gente sabe que lá em Mateus, Jesus Cristo, ele de uma certa forma já condenava, né, os doutores da lei quando se utilizavam de vãs repetições, né? Eles se utilizavam de palavras bonitas, eloquentes, querendo mostrar que tinham um amplo conhecimento ali da lei, recitando, né, inúmeros versículos, mas era mais para serem vistos pelas outras pessoas, né? De serem por conta da jactância, né? Ou seja, por conta do orgulho e o desejo de ser reconhecido, do que pela vontade e um coração sincero diante de Deus. Mas antes da gente continuar, eu vou te convidar, porque eu sei que você já se distraiu, para a gente fazer uma oração. Querido Deus, nesse momento eu venho colocar a minha vida diante de Ti, para que Tu me direciones e que, com humildade, eu suplico para que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, acalme o coração dessa pessoa que nesse momento está ouvindo ou vendo esse vídeo ou escutando esse áudio, e que ela possa sair motivada, animada para falar com o Senhor, porque Tu és poderoso e é um Deus que ouve as nossas orações. Me conduza e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Então, o segundo ponto importante, né? Não tente fazer orações buscando o louvor de outras pessoas. Muito pelo contrário, né? A palavra, ela diz que quando nós formos orar, que nós devemos entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta e orar em secreto, porque o nosso Pai Celestial, ele vai nos ver, ao contrário, né, do que muitas pessoas que faziam as orações nas praças públicas, né, buscando receber ali o galardão, né, e serem elogiados pelas outras pessoas. Portanto, gente, a oração é algo simples, é algo que vem
do fundo do teu coração. A gente tem um versículo em 2 Crônicas, né, 7:14, que diz que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, né, eu ouvirei dos céus a voz deles, né, e sararei a terra. Então, a oração tem a ver com humilhação, nada mais humilhante diante de Deus do que nós acordarmos, né? Nos colocarmos de joelhos e entregar o nosso dia para Deus. Senhor, eu tenho os seguintes planos. Eu tenho uma reunião que eu preciso fazer uma apresentação, eu tenho que pagar o aluguel ou o condomínio, eu tenho que fechar um negócio, ou eu tenho que ter uma conversa difícil, mas eu não consigo, então me conduza. Quando nós fazemos esse tipo de oração a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados, né, nos convertermos dos nossos maus caminhos, ou seja, não ter uma vida de arrogância, né, uma vida cheia de presunção, achando que é pelas nossas forças que nós vamos conseguir, né, às vezes os desejos do nosso coração, nós estamos nos humilhando e mostrando quem é Deus e quem nós somos. Então, a terceira dica, né, que eu gostaria de deixar para vocês é de nós nos humilharmos diante de Deus. A humilhação por meio mesmo do nosso corpo, né, de como nós estamos nos portando. Não é com aquele nariz empinado, né, aquele olhar altivo, mas simplesmente abaixar a cabeça, colocar as nosso queixo ali diante do nosso joelho e pedir pela misericórdia e pelo favor de Deus. A gente tem inúmeros exemplos bíblicos de homens e mulheres que clamavam a Deus, né, que tinham uma vida de oração. O que vem muito na minha cabeça é o exemplo de Ana, né? A gente sabe que Ana tinha o amor de Eucana, era muito abençoada, provavelmente ele era um homem muito presente, mas ela tinha ainda dentro dela o desejo de ser mãe. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, né? Já gravei um podcast, se você não conhece, eu tenho um podcast em todas as plataformas de streaming chamado Vida em Meio ao Caos, é o mesmo nome desse canal. E eu falo um pouco sobre Ana, né? Eu vejo que Penina, que era a concubina ali, né, de Eucana, tinha filhos, né? E usava essa benesse, né? Essa bênção que Deus tinha dado para ela, para irritar a sua senhora. Então, assim como ela foi irritada, Ana, nós, enquanto cristãs, enquanto homens e mulheres do Senhor, somos o tempo todo colocadas e colocados à prova, para que a gente possa nos entristecer ou nos colocar numa posição de comparação com outras pessoas, né? Quando de repente alguém fala, nossa, mas você tá, sei lá, 15 anos nesse seu emprego e agora que você recebeu uma promoção, você viu aquele júnior que fala? Tá há 2 anos na empresa e já virou gerente, né? Ou quando você tá há 6, 7 anos desejando engravidar, e aí alguma prima sua diz, fala, nossa, eu simplesmente foi uma vez só e eu já engravidei. São palavras, né, que nos ferem, que nos frustram, assim como Penina fez com Ana. Mas ao contrário do que humanamente nós poderíamos fazer, que é entrar num processo de briga, né, de retaliação, né, de responder à medida, como a gente fala, ela sabia que existia um Deus em que ela poderia se derramar e que ele iria ouvi-la. E assim foi, né? A gente sabe que Ana, ela teve a sua petição atendida. Ela chorou amargamente diante de Deus, suplicando pela misericórdia e pela graça. E ela fez ali um voto com Deus: Senhor, se tu me destes um filho homem, ele não vai ser meu. Ele é teu e o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor bem desejar. E a gente sabe que ela foi mulher suficiente para, após ele ser desmamado, um período ali de 2 anos, ela entregou, cumpriu a promessa. Eu fico imaginando que ela poderia ter feito aquilo com tristeza, né, no coração, mas ela disse: Eu pedi, o Senhor deu.
Então aqui eu vou cumprir e eu vou ser uma mulher de palavra. Então, outra dica que eu gostaria de deixar para você: use a oração como uma arma para calar a boca dos seus inimigos e daqueles que têm desanimado você com palavras. Mesmo que demore, mesmo que a resposta do Senhor seja não, ou que seja espera, ou que seja sim, saiba que aquele que vai tirar toda a amargura, que vai tirar toda a angústia do teu coração, é somente o Senhor. E a gente tem o privilégio, gente, de poder conversar direto com Deus, aonde quer que nós estejamos, né? Citando um outro exemplo, quando a gente fala de Neemias, um homem que recebeu ali do Senhor um chamado para reconstruir o muro de Jerusalém, e ele se fortificou no Senhor com jejum, com oração, e quando ele teve a oportunidade, aquele momento, para dizer para o rei: olha, eu preciso voltar para minha terra. Ele, numa oração ali instantânea, em pensamento, diz: Deus, me dê sabedoria para que eu saiba aquilo que eu devo responder ao rei. Gente, isso é fantástico. Saber que você pode, nesse momento, enquanto nós estamos conversando, falar com Deus e dizer: Pai, use esta mulher, use a Thalita para falar comigo, ao mesmo tempo em que você está me ouvindo. Você não precisa estar dentro de uma igreja, dentro de um templo. Você não precisa se mutilar. Você não precisa jejuar, você não precisa dar todos os seus bens aos pobres. Você simplesmente precisa crer no Senhor Jesus, crer que Ele morreu por você, crer que Ele ressuscitou, crer que você vai viver com Ele eternamente, crer que os teus pecados já foram todos perdoados, quando a palavra de Deus diz claramente que o Senhor Jesus, ele foi transpassado ali, né, por meio dos nossos pecados, por meio das pisaduras do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus. O próprio Deus que veio aqui na terra em figura humana, padeceu, sofreu tudo aquilo que você está sofrendo agora, achando de repente que as tuas orações não estão sendo ouvidas, ou que você está desamparada. Ei, presta atenção, eu estou aqui para dizer que Deus, ele está com os ouvidos muito atentos ao clamor daqueles que com o coração humilde e contrito se derramam em verdade, não em hipocrisia, não em palavras vãs, não em repetições inúteis, repetições vazias, mas simplesmente dizendo: Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, aumente a minha fé, eu não tenho mais vontade de orar ao Senhor, eu sinto como se tu estivesses longe de mim, me ajuda, simplesmente me ajuda. Às vezes a única coisa que você consegue dizer é: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se é isso que você está sentindo agora nesse momento, eu quero que você compartilhe a sua história aí nos comentários e diga: Thalita, é isso mesmo, às vezes é assim que eu me sinto. E eu venho clamar, né, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que caia nesse momento por terra todo desânimo que você está sentindo, toda a baixa autoestima, todo sentimento de derrota nesse momento, para que você possa ser renovada, sustentada e alimentada por Deus, porque eu já te dei o exemplo de Ana, né? Uma mulher ali que não aguentava mais viver naquele ambiente, que achava que simplesmente ela, sei lá, vivia uma vida de pecado e que por isso ela não receberia as bênçãos de Deus. E a gente sabe muito bem que ela teve muitos e muitos outros filhos. E a oração, né, de Ana, quando ela recebe essa bênção, é algo incrível. Ela diz simplesmente: obrigada, Senhor, porque tu atentastes a oração da tua serva, tu és bondoso, tu és santo, misericordioso, poderoso, gracioso, tardio, né, em se irar, cheio de bondade, aquele que sabe que o homem é pó, mas ainda assim se preocupa e ama, mesmo sabendo que nós fomos essas pessoas inconstantes, né, insolentes, desobedientes, infiéis, que mataram o próprio filho perfeito que veio apenas para fazer o bem. Então, esse é
um testemunho para nós, né? Como que eu, Thalita, faço as minhas orações? Eu já passei por muitas fases, né? Agora eu tô numa fase que já perdura aí algum tempo, que são as minhas orações escritas. Então eu pego normalmente, compro um caderno no início do ano. Eu sou a rata de papelarias e quer me conquistar, olha a dica. É comprar produtos, itens de papelaria. Eu amo, gente, caneta, caderno. E essas aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, são todas as minhas orações, gente, desde o início do ano. Eu vou escrevendo, me derramando diante de Deus, vou falando como que tá o meu coração, meus motivos de agradecimento, orações não respondidas, às vezes orações incessantes, né? A gente tem o exemplo do rei Ezequias, né? Que tinha recebido de Isaías a mensagem de que ele deveria organizar as coisas dele, porque de fato ele morreria. E naquele momento ele se humilha diante de Deus e fala: Senhor, olha como eu vivi durante os anos que eu estava aqui na Terra. Sempre me atentei a usar o templo como um lugar sagrado, retirei, né, os ídolos, né, ensinei o povo a te amar como o único Deus, né? Sempre fui atento às necessidades dos necessitados, à causa das viúvas, enfim. Ezequias foi um bom rei e ele conversou com Deus e clamou para que Deus pudesse dar muito mais anos de vida para ele, né? Tem um provérbios que fala, não sei se vocês conhecem, que diz que melhor é um cão vivo do que um leão morto, né? Ele sintetiza nos dizendo que quando nós descemos à sepultura, quando nós morremos, ali a gente já não tem mais o que fazer, né? Por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade em que nós estamos vivas para fazer diferença na vida das outras pessoas, para viver uma vida que vale a pena, para largar não só a procrastinação, mas uma vida de murmuração. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, a gente precisa ter em mente e viver a certeza de que nós passaríamos aqui por tribulações. Quando o Tiago diz, tendes por motivos, né, de grande alegria. Isso é um exemplo de uma fé madura. Porque a aprovação ela vai produzir em nós perseverança, né? Vai nos fazer ser mais pacientes, né? E com isso sermos crentes, né? Perfeitos, em nada deficientes. Pessoas que são experimentadas pelas dores, né? Que são aquelas pessoas que, meu Deus, acabou o mundo, né? O que será de mim agora que eu tô desempregada, né? Ou agora que eu tô doente, ou agora que eu tenho que sair desse lugar que eu tô em 30 dias. Deus é contigo. Ei, calma. Fique em paz. Ele já sustentou você, né, durante tanto tempo e ele vai continuar te sustentando. Então, a gente precisa entender uma outra dica. Quais são os tipos, né, de oração. Então, a gente tem aquela oração que é a oração que a gente começa adorando, né? Pai nosso, né, que estais no céu. Quando a gente fala estais no céu, a gente está dizendo, olha, onde eu estou. Eu estou na terra, num lugar onde eu não consigo enxergar um palmo, né, além do meu nariz, mas o Senhor está nos céus. Quando você está nos céus, você consegue. É só a gente pegar a metáfora quando a gente está andando de avião, né? Se você olha lá para baixo, você tem uma visão muito global, né? Muitas vezes aquele sol ali, e aí você passa, né? Vai descendo e as nuvens começam a surgir novamente. Então, Deus que está nos céus, ele está vendo de uma maneira muito clara, né? Ampla, né? Tendo uma visão multiforme, né? Uma visão sem ruídos, né? Então é muito importante a gente saber que nós temos que ter uma oração de adoração. Quando a gente fala que o nome do Senhor é santo, né? Quando nós pedimos a Deus para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita, nós estamos fazendo uma oração em que
Queremos que a nossa vida aqui na Terra seja em consonância, né? Alinhada com a vontade de Deus. Quando a gente já não vive uma vida para nós mesmas. Quando a palavra diz, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se, né? O homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente diz faça a tua vontade, a gente está se negando, né? Negando aquilo que a gente quer pela confiança de saber que Deus sabe o que é melhor para nós. A gente tem uma oração de confissão também. É muito importante que tenha a confissão na sua oração. Senhor, eu fiquei com raiva de uma pessoa do meu trabalho. Eu briguei com a minha mãe, ou eu tô irada, não tenho confiado no Senhor, não tenho sido uma mãe zelosa, tenho usado muito mal o meu tempo. O que é que Deus, né, dentro de você, o Espírito Santo do Senhor, tem te conduzido a dizer? É nesse momento que a gente se ajoelha diante de Deus e confessa os nossos pecados, né? Por que que nós confessamos os nossos pecados e por que nós somos perdoadas? Nós somos perdoadas porque Deus já nos perdoou. Porque a palavra diz que o salário, né, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né, em Cristo Jesus. Então, o que que nós deveríamos receber no final da nossa vida? A morte. E aí a gente sabe que gratuitamente, veja que gratuitamente não significa menos valor, né? Nem sempre aquilo que você acha, a gente tem, né, na nossa sociedade, a ideia de atrelar aquilo que é gratuito com aquilo de menor valor. Às vezes a gente até fala, não vou aceitar porque é de graça. Mas nós precisamos saber que foi por um grande, né, preço, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por qualquer coisa corruptível, ou seja, aquilo que se dilacera, aquilo que se deteriora, não, mas foi pelo sangue precioso de um Deus que não tinha nenhum pecado. Então, eu queria deixar para você essa reflexão. Será que você tem se valido verdadeiramente do poder da oração? Como que você tem conversado com Deus? Uma oração mecânica ou você tem se humilhado com um coração sincero? Coloque aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se ele abriu a sua mente. Compartilhe também essa palavra e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!